torneira quebrou. Trabalho como assessora educacional com crianças de 7 a 10 anos, sendo que nessa faixa etária as crianças possuem muitos elementos, conceitos logosóficos recebidos ao longo da sua trajetória em nossa escola, e assim busco a prática deles sem teorizar. Recebo com frequência os alunos, ora sozinhos, ora em grupos, para resolvermos problemas naturais da convivência que se tornam um rico campo de experiência minha e deles. Utilizo de perguntas e reperguntas para que eles mesmos cheguem às suas próprias conclusões, reconhecendo a parte de razão deles e dos demais. Dessa forma, exercitam suas faculdades mentais e sensíveis, tais como recordar, sentir, pensar, entender, observar, raciocinar, consentir e outros. As crianças são também incentivadas a olharem para dentro para descobrir as causas dentro de si mesmas e realizar mudanças na própria vida. Gosto de usar de analogias, imagens, pois favorece muito a compreensão e recordação dos elementos trabalhados. Escolhi uma vivência que parece simples de resolver para demonstrar como podemos transformar as experiências que as crianças vivem no dia a dia, aprendendo conceitos e elementos importantes para a própria vida e para que aos poucos possam resolver os seus próprios problemas com maior independência. Certo dia, recebi 4 crianças de 7 anos que, ao brincarem no pátio, estragaram a torneira da escola. Elas me contaram com muita naturalidade o ocorrido. Disseram que queriam tirar uma moeda que estava colada na torneira e, ao tirá-la, acabaram quebrando a torneira, descobrindo, inclusive, que não tinha moeda alguma naquela torneira. Como resolver? Poderia simplesmente pedir os funcionários da escola para trocarem a torneira. Problema resolvido? Resolva o problema, mas não aprenderão com a experiência e terão uma grande chance de errar novamente pela facilidade encontrada na resolução. O que posso contribuir na vida de meus alunos de forma que aprendam algo para a própria vida? De início, valorizei a valentia daquelas crianças. Expliquei-lhes que contar a verdade é um ato de valor, de valentia, que todas elas possuíam. O erro é um princípio de acerto. Disse-lhes ainda que o erro faz parte da vida, mas que precisaríamos aprender com os próprios erros. Errar é natural, mas permanecer no mesmo erro não nos faz evoluir, aprender. Enquanto se aprende, é lógico cometer erros. Os erros são próprios do esforço que se realiza em tal sentido, mas estes devem ser úteis para quem os cometem e para quem os observa. Dessa forma, se criou um ambiente mais propício à correção, e os meninos puderam pensar, refletir com mais serenidade e sem temor. Preparar o ambiente interno para que possam pensar é um elemento da pedagogia logosófica. A mente deve estar bem disposta, bem preparada e serena. Única forma de captar as imagens, formá-las internamente e, por último, assimilá-las. Durante nossa conversa, relataram que inicialmente um colega teve a ideia e os demais seguiram sem pensar nas consequências. Um disse que falou para os demais que aquela ideia não era boa, mas ninguém o escutou, continuou no grupo seguindo a ideia. Faltou valentia para deixar o grupo. Ter defesas mentais para não seguir os demais sem pensar. Conversamos também sobre alguns conceitos, como de pensamento de destruição, a importância de pensar antes de agir e o cultivo constante da valentia para não seguirem pensamentos errados dos colegas. Perguntei-lhes, por fim, como iríamos resolver aquele problema. 2 crianças falaram que iriam pagar a torneira com a própria mesada. Outra me disse que o pai pagaria aquela nova peça. Uma criança me disse: não concordo em pagar, porque fiz sem querer. E ao tentar tirar a moeda, não pensou que quebraria
a torneira. Então perguntei: se eu sair daqui, me distrair e bater o carro de outra pessoa, o que acontece? Ah, você vai ter que pagar. Isso mesmo. Vocês acham que eu quis bater meu carro? Preciso consertar o carro do outro, mesmo que tenha sido feito sem querer, concordam? Por isso, precisamos estar mais atentos ao que falamos e fazemos. E quanto mais conhecimento temos, mais conscientes somos da nossa conduta. Expliquei que todos os nossos atos têm consequências, independentemente de serem conscientes ou inconscientes. As crianças conversaram entre si, com suas famílias, e resolveram que o mais acertado seria providenciar uma torneira nova. Continuamos, então, a nossa conversa. O que precisamos fazer para providenciar a nova torneira? Quem irá comprá-la? Eles foram estimulados a pensar em formas de resolver por si mesmos o problema criado. Os funcionários poderiam ajudar, mas a responsabilidade principal era deles. Dessa forma, eles se organizaram para procurar um funcionário para que ajudasse a saber o tipo de torneira que precisavam comprar, onde encontrá-la, fizeram o orçamento e compraram a torneira. Antes disso, de posse do valor de uma torneira nova, eles teriam que dividir igualitariamente esse valor, perguntando-lhes ao final como fariam isso. Depois de algumas ideias, uma criança disse: arruma alguns papéis e lápis para fazermos as contas. Dei-lhe então os lápis e os papéis. Como não sabiam ainda fazer conta de divisão, este menino foi desenhando um risquinho no papel e colocando R$1 para cada uma das crianças, até atingir o valor da torneira. E eu, lógico, com muita paciência, ajudei na apuração dos centavos. Ao final da experiência, chamei-os em minha sala para avaliarmos toda a experiência vivida por eles. Valorizei a atitude de todos eles, por estarem no caminho do bem. Contei que iria mostrar uma imagem e eles relacionariam com o vivido. Trabalhei a imagem da gota de tinta. Coloquei um vaso transparente com água na mesa e perguntei: o que aconteceria se colocasse uma gota de tinta azul? 3 falaram que a água ficaria azul e apenas um falou que continuaria transparente. Coloquei uma gota e eles confirmaram que ela mudou a cor da água. E se eu colocar muitas gotas de tinta, mudaria a cor? Fui colocando aos poucos mais gotas de tinta. Coloquei muitas gotas e eles viram a água mudar de cor transparente para azul. Perguntei: qual a relação dessa imagem com o que viveram? Como tiveram dificuldade, dei uma dica. Uma gotinha foi o erro que cometeram nessa experiência. Eles falaram que as outras gotas seriam os outros erros parecidos com esse. Isso mesmo. Expliquei que eles são crianças, estão em formação, aprendendo muitas coisas para a vida e se transformarão em seres humanos ainda melhores desde que aprendam com seus erros e não cometam mais aqueles que já aprenderam. Conceitos trabalhados, pensamentos, defesas mentais, pensar antes de fazer, não seguir os pensamentos dos outros, reflexão sobre as formas de resolver problemas, aprender a resolver as situações, ser responsável pelos próprios erros. Todo esse trabalho foi realizado paralelo à conversa com os pais das crianças, para que acompanhasse a experiência. Os pais consentiram com a forma de encaminhar e colaboraram muito para que a situação culminasse da melhor forma. Nosso trabalho é sempre realizado junto com as famílias, pois essa parceria ajuda na formação de seres mais conscientes de sua responsabilidade frente à própria vida e também à dos demais. Quando os alunos são estimulados a resolver os seus próprios problemas, ofereço a oportunidade de serem mais responsáveis por seus atos
refletirem sobre as formas de resolver, perceberem como as nossas atitudes têm consequências e que no futuro poderão viver muitas situações semelhantes e que devem pensar antes de fazer. Assim, as próprias crianças vão conseguindo aos poucos resolver os seus próprios problemas. Penso que essa pequena vivência que se transformou em uma experiência de aprendizado para a vida foi uma sementinha que coloquei na vida deles e que, junto com outras, favorecerão o surgimento de lindas plantinhas. A experiência continuará com outras que viverão ao longo da vida escolar, favorecendo sua formação humana. Com certeza, muitos de vocês já viveram experiências semelhantes a essas, quando puderam comprovar a força que nossa profissão da docência tem para formar as crianças, para marcar suas vidas e encaminhá-las no caminho do bem. Educar outra pessoa é a tarefa humana mais digna depois que cada um se propõe a educar-se. Obrigada.